E aí, pessoal, na aula passada a gente viu um pouco sobre átomo e corrente elétrica, informação importante para o nosso curso. Nessa terceira aulinha aqui, nós vamos falar sobre tensão, né? Ele é comumente chamado de voltagem, né? Termo que eu acho errado, mas que é muito usado ainda. A cultura de falar voltagem para tensão, né? Vem por causa desse cara aqui, né? Vem em decorrência do cientista que descobriu a tensão elétrica. E o nome dele é Alessandro Volta, ele é um físico italiano. Ele ficou conhecido pela invenção da primeira bateria elétrica, que deram o nome de pilha de volta. Não sei se é volta ou volta, mas é esse cidadão aí, o carinha que inventou a pilha de volta, que deu partido aí no conhecimento elétrico também que a gente tem hoje. A tensão, pessoal, ela é a força que empurra os elétrons, né, em um condutor. Se você não lembra do exemplo que eu dei lá, a gente tem aqui uma tensão e é esse diferencial aqui de tensão que faz um condutor, né, que faz os elétrons, carga negativa, se moverem em um condutor, né? Quanto maior essa força que a gente aplica, mais a intensidade da corrente que é gerada aqui. Quando a gente aplica uma tensão suficiente, né, num condutor, os elétrons livres ali dentro, eles se movem ordenadamente, ou seja, na mesma direção, né? Como se fossem aí, ovelhas, assim, em direção a um curral. Esse movimento, né, é a corrente elétrica, como a gente viu na última aula. A tensão elétrica, ela pode ser encontrada nos livros, aí, sendo chamada de DDP, né? Essa tensão elétrica, muitas vezes, ela é exemplificada como U, né, V, ou ou mesmo com o DDP. Aí varia de autor para autor, né? Não tem o certo e não tem o errado, né, em relação a isso. Mas o importante é você saber que tudo isso representa a mesma coisa, tá? A diferença de potencial é a tensão em si, né? Quando uma tensão é aplicada, né, os elétrons eles viajam pelo condutor transportando energia até a outra ponta. Uma vez que os elétrons são cargas semelhantes, né, negativas, elas se repelem, como a gente já viu que cargas iguais, né, se repelem e cargas diferentes se atraem. Uma vez que eles são negativos, né, eles vão se repelindo entre eles, e assim vai empurrando um ao outro aqui dentro desse fio condutor, vamos dizer assim. Lembrando que uma informação importante que muita gente se confunde, tá? A gente desenha sempre o elétron assim dentro do fio, mas na prática, na realidade, os elétrons estão sempre circulando em volta do fio condutor, né? Eles usam o condutor como transporte, eles não entram pelo fio de cobre lá, ou seja, qual for o outro condutor. E essa energia, né, que é gerada por esse empurra aqui dentro é aproveitada por uma lâmpada, por exemplo, né, ou um motor, como a gente viu o exemplo da lâmpada aí na aula anterior. Uma tensão elétrica ela é gerada pela diferença de potencial, né, entre esses dois pontos aqui que alimentam o circuito. Deixa eu pegar outro exemplo aqui da aula 1. Ó. Esses dois pontos aqui terminais, aqui tem uma diferença de potencial, né? Então, geralmente, né, um deles aqui é sempre o referencial. No caso, a gente adota um como polo negativo, nesse caso da tensão alternada. E é comum assim, a gente se deparar no dia a dia, né, tensões aí de 127 volts nos equipamentos, né, 220, 12 volts, 24 volts. Uma tensão elétrica, por exemplo, ela pode ser gerada por uma pilha, uma bateria, uma hidrelétrica e por aí vai, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre o sentido da corrente, né? E um pouco mais sobre por onde que ela flui, né? A gente vai entender melhor. É uma parte importante antes de a gente começar a ver alguma coisa relacionada ao componente ou circuito. Essa parte teórica é bem importante esse comecinho. Então eu já peço para vocês aí que baixem o aplicativo do canal, o link está aí na descrição, curtam o vídeo, se inscrevam e já eu volto aí com a próxima aula em sequência. Valeu, pessoal!